Bom dia! Hoje eu vou contar para vocês a história do Bosque das Figuras Planas, certo? E depois de ler para vocês e contar para vocês um pouco dessa história, eu vou passar uma atividade. E vai estar no finalzinho desse vídeo. Vamos à nossa história. João Pedro ligou o computador e iniciou um programa para poder criar o seu Pinóquio. Procurou todas as figuras planas, triângulos, quadrados, círculos, octógonos, retângulos, pentágonos, hexágonos, losangos, um monte de figura. Depois que ele procurou, ele conseguiu montar o que ele tanto queria, o seu Pinóquio, o Pinóquio da era digital. Quando ele viu que o seu Pinóquio estava pronto, ele tomou um susto quando ouviu uma voz de dentro da tela do computador. O Pinóquio falou para ele: "Um dia eu te levo num bosque das figuras planas. Esse dia chegou, é agora." Então o Pinóquio sugou João Pedro para dentro da tela do computador. E lá, eles dirigiram-se à garagem e entraram em um carro, em direção ao bosque das figuras planas. Pinóquio e João Pedro chegaram ao bosque, onde estava a rainha logo na entrada. A rainha falou: "Oi, meninos, aqui no bosque só pode entrar figuras planas, ou seja, o Pinóquio pode entrar, o João Pedro tem que ficar aqui fora." E então a rainha levou o Pinóquio para dentro do bosque. Lá dentro, a rainha explicou ao Pinóquio que o bosque era atravessado por um rio que dividia o bosque em duas partes: a parte VIP e a parte não VIP. João Pedro ficou do lado de fora aguardando o Pinóquio, enquanto o Pinóquio descobria as várias figuras planas nas folhas das árvores que tinha no bosque. O Pinóquio e a rainha andaram um pouco e a rainha mostrou-lhe onde viviam os triângulos. Uns mais grossos, outros mais magrinhos, um mais alto, outros mais baixos, mas todos os triângulos com 3 lados e 3 cantos. E ela lembrou: "Olha, Pinóquio, os triângulos parecem com os telhados, ou até mesmo com os dentes de um tubarão." Continuaram a viagem e a rainha levou ele para o canto VIP do bosque, onde estavam lá os quadriláteros, polígonos com 4 lados. Ao longo da caminhada, a rainha foi mostrando as árvores, com folhas em formatos de quadrado e losangos. Mais à frente, a rainha mostrou-lhe mais 2 cantos do bosque VIP, o canto dos pentágonos e o canto dos hexágonos. Pinóquio descobriu que as figuras planas não ocupam espaço. Andou e viu quantos lados tinham as folhas com os pentágonos. E ele viu que as folhas com os pentágonos tinham 5 lados, mas nem todos os lados eram iguais. Então a rainha explicou a Pinóquio: "Pinóquio, quando o pentágono tem todos os lados iguais, significa dizer que esse é um pentágono regular. Tem pentágonos que são regulares, o que tem todos os lados iguais, e tem os que não são regulares, que é os que têm 5 lados, mas os lados são diferentes." Andaram um pouco mais e logo à frente a rainha mostrou o canto dos hexágonos. E aí todas as folhas das árvores tinham formatos de hexágonos. Hexágonos que logo Pinóquio notou que tinham 6 lados. A rainha também quis mostrar a Pinóquio o outro lado do bosque, o lado que que era a parte não VIP. Lá estavam as figuras que não eram exatamente figuras planas. Elas tinham todos os lados retos, mas algumas apresentavam curvas. Nesse lado tinham triângulos e quadriláteros, mas também figuras curvas. A rainha viu que Pinóquio estava sempre pegando uma folhinha de cada árvore e guardando, e então perguntou: "Por que você está pegando as folhas das árvores e guardando?" E Pinóquio disse: "Eu não estou pegando nenhuma folha das árvores." E então, assim que ele falou isso, o nariz triangular dele cresceu. Ele estava mentindo para a rainha.
Viu que as figuras planas estavam em todo lado. Bastava olhar a natureza à nossa volta e via triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos. A rainha contou ao Pinóquio, antes do sol se pôr, uma pequena história. A história de um menino que levava tudo para casa. Levava folhas, pedras, plantas e objetos perdidos. Mas um dia, esse menino encheu tanto a sua casa que não deu para ele entrar em casa. E então ele descobriu que não era preciso levar tudo para casa, porque assim não ia dar ele, dentro da sua própria casa. Continuando a sua jornada com o Pinóquio, a princesa explicou que era habitual do Bosque das Figuras Planas realizar uma grande festa no primeiro dia de cada mês. E como tinha chegado o primeiro dia daquele mês, era o dia de festa. Pinóquio e os habitantes do Bosque das Figuras Planas receberam um convite da rainha para a realização da grande festa. Nesse dia de festa, estavam lá todas as figuras planas, quadrados, triângulos, o Pinóquio, a rainha, o rei, todos comemorando a grande festa do primeiro dia do mês. O rei apresentou várias figuras planas que se podiam construir colocando as figuras VIP, umas ao lado das outras. O rei selecionou 2 triângulos grandes, um triângulo médio, um quadrado, 2 triângulos pequenos e um paralelogramo. Com essas figuras, o rei construiu o tangram. É chamado o tangram. E com essas peças do tangram, é possível construir meninos, barcos, flores, casas, vários desenhos com as pecinhas do tangram. Terminando os jogos e as danças da festa, todos foram ao palácio da rainha para o banquete que o rei tinha a oferecer. Pinóquio sentou-se ao lado da rainha e do rei, contando-lhes quem era o seu pai e como é que tinha criado através do computador novo. Ele falou como João Pedro tinha criado ele. E então foi a hora de se despedir-se. A rainha explicou ao Pinóquio como é que ele pode desenhar e construir outras figuras através das figuras planas. Ela mostrou para ele que é possível ele construir novas figuras com círculos, triângulos, hexágonos, pentágonos. E então o Pinóquio foi embora ao encontro do seu amigo João Pedro, feliz em dizer a ele essa ideia. Então, assim como o Pinóquio, vocês terão essa tarefa. Vocês deverão desenhar figuras planas e construir a história de vocês com elas. Vocês podem construir apenas um desenho. Por exemplo, você pode construir uma casa de figura plana, certo? Com as figuras planas, um triângulo, um retângulo, um quadrado. E contar a história daquela casa. Mas vocês podem também criar outras imagens e mandar para a tia Dani a história de vocês, certo? Vocês podem contar ela em um vídeo ou vocês podem escrever a história e mandar para mim. É essa a atividade de hoje, pessoal. Um abraço.